Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a convite da Cineflix, eu vim trazer pra vocês aqui a minha opinião, sem spoiler, sobre o filme Duna Parte 2. O primeiro filme desse universo ele foi lançado lá em 2021 e concorreu a algumas categorias do Oscar, inclusive ganhando algumas dessas categorias. A questão é que por mais que ele tenha ganho alguns carecas dourados, a opinião do público ela foi meio mista, porque teve uma galera que não gostou nem um pouquinho. O que esse povo tava dizendo foi o seguinte, foi de que o filme ele era muito lento, que ele demorava muito para poder apresentar os seus personagens e que aí parecia que era uma obra que não tinha propósito. Teve gente ainda que falou sobre a questão da paleta de cores, de que o filme ele era muito monocromático, que era tudo com um tom meio amarronzado, que era aquela coisa meio opaca, meio sem vida. E teve gente ainda que falou sobre a questão da ambientação, dizendo que o filme se passava muito em regiões desérticas, com muita areia, era muito repeteco, e aí por conta disso o povo não gostou nem um pouco. Já eu, por sua vez, sou do time oposto. Eu sou da galera que realmente gostou muito da obra de 2021. Eu achei que realmente foi um adicional muito grande pra cultura pop, mas eu tenho que admitir que eu também achei que o longa de 2021 ele foi um pouco arrastado e que demorou um pouquinho pra poder desenvolver sua história. Mas depois de ter assistido Duna Parte 2, eu consegui entender por que a direção, por que os roteiristas, eles tomaram essa decisão em ser um pouco mais minuciosos, um pouco mais detalhistas em apresentar os personagens lá no primeiro filme. A questão é que o universo de Duna, galera, ele é um universo muito grande, como produções como Casa do Dragão, Game of Thrones, o próprio Senhor dos Anéis, são universos enormes, com muitos nomes, com muitos detalhes, e que se a gente não tiver cuidado em no início apresentar cada um desses elementos, a tendência é que as coisas só piorem conforme a história vai andando. Então é por isso que eles demoraram um pouco lá no primeiro filme, para que a gente conhecesse os personagens, a gente soubesse quem é quem, que família, quem são os vilões da história, para que nesse segundo filme a coisa ela pegasse um pouco mais de velocidade, e é exatamente isso que acontece nesse filme. E aí o que eu posso dizer pra vocês é que Duna Parte 2, ele vai ser bem diferente do seu filme anterior. Isso porque a gente vai ter uma narrativa agora mais violenta, mais sombria e também mais frenética. E é por conta desses elementos que você precisa assistir esse filme na tela mais gigantesca que você consiga encontrar. Sim, porque é só dessa forma que você vai conseguir absorver e sentir toda a experiência que esse filme tem pra te proporcionar. E aí assim, galera, não tem como a gente falar de experiência, não tem como a gente falar de Duna Parte 2 e não falar de Denis Villeneuve, porque o cara, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele, na qualidade de diretor, por exemplo, ele já começa a mexer na questão da computação gráfica, porque o que é que ele faz? Ele vai utilizar a computação gráfica de uma forma diferente daquela que a gente tá habituado a ver nas telonas. Villeneuve, ele decide utilizar mais os elementos naturais, ou seja, o filme de Duna Parte 2, ele foi realmente gravado em um deserto. E muito do que a gente vê de iluminação desse filme é a iluminação natural, ou seja, a iluminação proveniente do sol. E é justamente por ele utilizar esses elementos da natureza que a gente consegue ter contrastes belíssimos, a gente consegue ter sombras e iluminações belíssimas nesse filme, que aí realmente só a iluminação natural é capaz de fazer. E aí é justamente por conta da predileção desses elementos naturais e de uma sobriedade da galera da computação gráfica que esses elementos de natureza e de computação, eles se misturaram muito bem e fazendo uma composição incrível que é o planeta de Arrakis. Além de Villeneuve ele se preocupar com a estética, que é com aquilo que fica bonito na tela, que fica agradável pra gente assistir, ele também na qualidade de roteirista faz um feito incrível, que é justamente construir uma narrativa que seja ainda mais envolvente do que aquela que ele criou no primeiro filme. E aí assim, velho, não tem como você assistir a esse filme e dizer que ele é chato, não tem como você assistir esse filme e dizer que ele não tem propósito, simplesmente não tem. Os arcos construídos, os núcleos criados, os desenvolvimentos que são feitos, eles são criados com tanto carinho e tanta coesão que a narrativa a todo momento ela se reinventa pra poder a história não ficar com o mesmo tom o tempo inteiro. Então é impossível você assistir esse filme e achar que a narrativa ela é monótona, achar que a narrativa ela é batida, porque ela tá a todo momento se reinventando. Tudo bem que assim, vai ter alguns momentos nesse filme que as coisas da frente elas podem ser previstas, vão ter fatos que são previsíveis. Mas eu não acho que esses fatos previsíveis eles impactem negativamente a história, impactem negativamente a sua experiência. Por que eu tô falando isso? Porque esses fatos que você consegue prever, eles são coerentes, eles são o que a narrativa precisa para poder ela continuar a se desenvolver. Não tô dizendo aqui para vocês que vocês vão acertar ou que vocês vão prever os desdobramentos que a gente chama de plot twists, as reviravoltas. Não, isso aí foi guardado a 7 chaves e foi desenvolvido muito bem. Mas alguns elementos, alguns acontecimentos, eles precisam acontecer para que a história funcione. E aí você não precisa ser tão inteligente assim, nem tão perspicaz para poder entender que aquilo vai acontecer mais na frente. Então,
essas coisas que você entende nada mais são do que elementos de coerência da narrativa e que foram feitos brilhantemente. E aí não tem como a gente estar falando só de narrativa e só de diretor, né? Porque a gente sabe que um bom filme não vive só disso. A gente tem que falar das atuações. As atuações desse filme, elas continuam ainda melhores do que no primeiro filme. E aí não tem como a gente falar de atuação e não falar do nosso protagonista, que é Timothée Chalamet, que dá vida ao nosso Paul Atreides. Nesse novo filme, a gente vai ter um Paul diferente, a gente vai ter um Timothée diferente. Tudo isso por conta da forma como a história ela começa a ser contada no início do filme e como ela vai se desenvolvendo ao longo desse filme. Então é muito interessante a gente ver essa nova faceta do ator e essa nova faceta desse protagonista, porque isso só agrega ainda mais valor a essa história. E aí, como se esse crescimento todo do personagem já não fosse suficiente, a gente tem um outro acerto de roteiro e de atuação, obviamente, que é colocar Zendaya novamente agora mais imersa nessa história como uma co-protagonista, porque em muitos momentos a presença dela, a participação dela é muito importante para o desenvolvimento da história. E aí essa dinâmica entre eles dois fica muito, mas muito boa. E aí não tem também como falar de atuações e não falar dos novos personagens, porque sim, a gente vai ter aquela galera que foi apresentada lá no primeiro filme, mas a gente também vai ter novos personagens, e dessa vez não vão ser apresentados de uma forma tão lenta como no primeiro filme, porque não tem tanta necessidade. Então aí mais uma vez a gente só vê coerência de roteiro. E aí não tem como eu falar desses personagens novos e não falar de Austin Butler, porque eu acho assim, ele era um personagem que eu esperava mais tempo de tela, que eu esperava que ele fizesse mais coisas, mas dentro do tempo de tela que ele tem, ele simplesmente dá um show. É um personagem extremamente memorável. E aí, como se todos esses elementos eles já não fossem mais do que o suficiente pra gente ter um filmaço, pra gente ter uma coisa muito massa de ser assistida, a gente ainda tem uma trilha sonora impecável. Galera, esse filme é um perfeito casamento entre fotografia e trilha sonora. Não tem como você assistir esse filme e você não se sentir dentro de uma jornada épica de herói. Não tem como você assistir esse filme e não se sentir imerso naquele planeta desértico. Não tem como você não assistir esse filme e você não se arrepiar em pelo menos uma das cenas. Os sons, a própria música é muito assustadora, é muito amedrontadora e ao mesmo tempo é muito épica, é muito incrível. E aí, isso não é nenhuma novidade, porque quem ficou a cargo da trilha sonora desse filme foi Hans Zimmer, que também já tem um currículo muito extenso de filmes que ele fez, como por exemplo, Batman, Cavaleiro das Trevas, ele também participou do Liga da Justiça. Então, são filmes que tem já uma trilha sonora épica, e ele sempre consegue inovar de alguma forma. E nesse filme Duna não foi nada diferente. Mas qual vai ser o problema de Duna parte 2? O que eu acho é o seguinte, é aquela questão dos nomes. São nomes muito complicados, nomes muito diferentes, fora do que a gente está acostumado a ver. E nesse filme a gente tem isso, é um tal de Planeta Arrakis, Atreides, Freeman, Harkonnen, Bene Gesserit. São tantos nomes estranhos, e olha que esses nomes que eu falei, eles foram apresentados lá no primeiro filme. Nesse novo filme a gente vai ter mais nomes? A gente vai ter mais nomes que vão ser adicionados a essa sopa de caos de nomes estranhos. E aí é justamente essa dificuldade de ligar o nome ao personagem que pode fazer com que a pessoa se perca, e aí quando você se perde nesse filme, pra você se achar, meu amigo, é difícil. E aí eu acho que isso pode ser também um problema nesse filme. As pessoas podem acabar se desestimulando a assistir esse filme porque já não estão ligando o nome ao personagem. E aí, como se essa questão dos nomes complicados já não fosse uma questão que possa ser negativa para o filme, a gente tem a questão da duração. O longa, ele tem uma duração quase de 3 horas. E aí, em tempos em que a gente está muito acostumado a assistir filmes de streamings que tem uma duração média de 1h30 a 2 horas, as pessoas podem acabar sentindo que esse filme ele é meio cansativo, que por mais que ele tenha coisas frenéticas, as pessoas podem achar que o filme era longo, que não tinha necessidade. Mas eu já adianto pra vocês que são 3 horas que você não sente passar. O filme acaba e você fica, cara, acabou? Como assim acabou? Eu queria mais. São 3 horas que são recheadas de muito conteúdo e de muita coisa bonita. Você não vai sentir a hora passar. E aí, trazendo um final que abre portas para um verdadeiro quebra-pau, Duna Parte 2 mostra como é possível a gente fazer um filme muito, mas muito bem elaborado, com uma ambientação simples como é o deserto e utilizando uma computação gráfica certeira, sem inventar muito frufru, sem querer colocar coisas desnecessárias, fazendo aquilo que a obra pede. Por isso eu, Iago, dou 4.75 almofadinhas para esse filme, porque eu gostei muito dessa experiência, eu gostei demais. Eu não queria que essa experiência acabasse. E aí eu tô muito ansioso para poder ver o que é que vai acontecer no terceiro e último filme dessa saga, porque eu sei que vem muita coisa boa por aí pela frente. A questão toda agora vai ter que ser segurar a ansiedade e esperar esse filme lançar no cinema. E aí o que ficou claro para mim em Duna Parte 2 é o seguinte, é de que Denis Villeneuve, ele apostou todas as suas fichas nesse filme sem medo de ser feliz. Ele apostou no gigantismo desse universo de Duna. E olha, eu vou dizer pra vocês, foi uma aposta mais do que bem paga, porque Duna Parte 2 é um filme gigante. Eu preciso dizer que ele é um filme gigante não só pela sua história, mas pelo que eu acho que ele representa dentro da cultura pop. Duna Parte 2, ele
ele é um filme de ficção científica, que inclusive carrega nele muitas marcas do elemento de ficção científica, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma marca muito própria, uma marca muito ousada, e que eu acho que isso agrega muito valor dentro da área de ficção científica. Então você tá esperando o quê? Eu quero saber o que é que você tá esperando para poder assistir esse filme no cinema, porque ele merece assistir no cinema. Essa experiência você tem que ter no cinema, não tem outra opção. E aí, a dica que eu vou te dar antes de você assistir a Duna Parte 2 é o seguinte: assista o primeiro filme de novo, o filme tá disponível lá no Max, o falecido HBO Max. Você vai lá, assiste ao primeiro filme pra poder você relembrar dos fatos, relembrar dos personagens, e aí você tá com todos esses detalhes fresquinhos na cabeça pra poder você aproveitar da melhor forma possível a experiência, essa coisa maravilhosa que Duna Parte 2 tem pra te oferecer. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!